Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu sou o Maicon Pieri e hoje eu quero falar para vocês aqui um pouquinho da nova versão do sistema de baixa de notas fiscais de prestação de serviço em lote, através do portal nacional, né? Então, como todos nós já sabemos, né, já é aí realidade desde o início desse ano, a Receita Federal ela fez uma alteração no formato de acesso às notas fiscais de prestação de serviço, né? Então criou-se um modelo padronizado nacional e esse modelo, praticamente todas as prefeituras passaram a adotar essa ferramenta para poder fazer o processo ali de baixa de emissão das notas fiscais de prestação de serviço, né? Só que com isso também criou-se alguns pequenos problemas, né? E um deles, para a gente que trabalha com contabilidade, é a possibilidade, né, ou a impossibilidade de fazer o download em lote dessas notas fiscais e ter um processo mais rápido ali para poder fazer o fluxo de download desses XMLs para poder fazer a escrituração fiscal, depois, né, consequentemente, a apuração do Simples Nacional e dos demais impostos, tá? Então, com base nesse problema, né, nessa situação, eu criei uma versão, né, de um baixador de XML, PDF de notas fiscais direto no Portal Nacional e depois eu consegui adaptar esse baixador e agora eu estou liberando uma nova versão, né, que é o baixador versão 2, porque eu precisei fazer algumas adequações, né? Então eu melhorei algumas coisas ali dentro da engenharia do software, né, para poder facilitar o processo em alguns aspectos ali de atualização e tudo mais, tá? Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui agora na minha tela como que eu organizei, né, e que eu ajustei esse aplicativo para poder fazer esses processos, tá? E se você ainda não é, né, inscrito aqui no meu canal, então, né, aproveita aí, se inscreve, né, ativa as notificações lá, dá um like, deixa seu comentário aí do que você achou do vídeo, o que você achou da ferramenta, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então esse aqui, pessoal, é o novo baixador de notas fiscais e prestação de serviços, tá? Assim que você adquirir, né, fazer o download do instalador dele, você vai, ao concluir a instalação, abrir essa tela aqui, tá? E nessa tela eu tentei deixar um pouco mais simples do que a versão anterior para poder otimizar mais ali em agilidade e clareza mesmo do que as ferramentas do sistema faz, tá? Então aqui, ó, nessa primeira tela, que é a tela de gerenciamento do cliente, nós temos aqui todos os CNPJs ativos, né? Então todas as empresas que eu já cadastrei aqui dentro do sistema, tá? E aqui eu tenho a auditoria de logs, então que eu consigo acompanhar se, né, o sistema conseguiu fazer ou não, né, todo o processo aqui de baixa dos XMLs, a quantidade de notas fiscais que foram processadas e assim por diante, tá? Para começar a utilizar o sistema, então, eu preciso fazer o seguinte: a primeira coisa é cadastrar o meu cliente, né? Então, eu clico aqui para cadastrar um novo CNPJ, tá? E eu vou preencher o CNPJ do meu cliente aqui, né? Então, vou colocar aqui o número do CNPJ. E eu dando um tab, tá, pessoal? Ele vai fazer uma pesquisa através de uma API, né, que faz a consulta de cadastro de empresas a partir do CNPJ, e ele vai trazer aqui o nome, né, da empresa organizadinho, tá? Se ele não trouxer, não tem problema, você pode preencher manualmente aqui, tá? Porque às vezes a API ela acaba não tendo todo o cadastro ainda atualizado, tá? Então, em algumas vezes, você precisa preencher essa informação aqui, tá? E uma outra novidade que a gente tem agora, né, que eu acredito que das ferramentas que eu vi até hoje, ninguém ainda adaptou isso, é a possibilidade de você cadastrar um CPF aqui, né? Então, fazer o vínculo de uma pessoa física, né? Então, cartórios, principalmente, né, donos de cartórios que têm emissão de nota fiscal de prestação de serviço e que são cadastrados como CPF, você também já pode usar aqui dentro do nosso baixador, tá? E aqui vem, né, o motor principal aqui do processo. Então, como que ele vai funcionar para buscar essas informações, tá? Se você não preencher nada aqui, deixar em branco, tá, pessoal? O que ele vai fazer? No momento que você fizer o pedido de download do XML, né, ou das notas fiscais, ele vai pedir para que você faça o login, né? Ele vai abrir a tela de baixa das notas fiscais e você vai preencher o login, né, o acesso dentro do navegador que ele vai aparecer. Então, você vai colocar ali o teu usuário e senha ou vai colocar o
certificado digital ou vai fazer o login com a conta GovBR, tá? Se você preencher a informação aqui da senha do Portal Nacional, quando ele fizer a abertura do portal, ele vai preencher automaticamente o CNPJ e a senha e ele já vai executar o processo de baixa ali das notas, tá? E se você marcar aqui, né, clicar nessa opção e selecionar o certificado digital da empresa, aí o sistema ele não vai utilizar o Portal Nacional para fazer o download das notas. Ele vai buscar isso através da API integrada com a Receita Federal, tá? Então veja só, existem 3 formas de fazer o download do XML das notas. A primeira é utilizando, né, a senha do portal. A segunda é fazendo através do certificado digital. E a terceira é executando, né, deixando em branco aqui essa informação e não marcando nada aqui. Daí, quando ele abrir a tela, você faz o login ali para poder fazer o acesso, tá? Tem um ponto aqui que é bem importante, pessoal, eu reforçar com todos vocês, que é o seguinte. Pelo fato de ter essas 2 formas de fazer o download do XML das notas, tá? Em alguns casos, vocês podem notar, né, que às vezes pode acontecer do sistema, né, não conseguir fazer 100% do processamento de uma vez só, tá? E aí, quando isso acontecer, vocês vão entrar no log de auditoria para ver o que houve, né? Então, às vezes teve uma queda de conexão com a internet, né, e assim por diante, tá? E tem um outro ponto aqui que é bem importante, que é o seguinte. Quando você vincula o certificado digital aqui, tá, pessoal? Eu não faço, né, dentro desse sistema o upload do certificado digital ou mando o certificado para algum diretório, algum driver, algum servidor externo, tá? Esse certificado ele tem que estar instalado no seu computador. Só que para que ele funcione adequadamente, no momento de fazer a instalação do certificado, você precisa marcar que ele é uma chave exportável, tá? Por que isso? Porque a conversa, né, que esse sistema faz com a Receita Federal, com o servidor da Receita, ele precisa que o certificado digital seja conectado através, né, de uma porta ali, é como se fosse uma chave, né? Então imagina assim, eu tenho uma chave, eu preciso abrir uma porta, né? Então eu tenho uma chave tetra e tenho uma chave mais simples ali, tá? A instalação do certificado sem marcar ele como exportável é como se fosse a chave simples. E quando eu marco ele como exportável, é como se fosse uma chave tetra. Então, ele permite eu fazer o acesso, né, àquela fechadura, ele abre a porta e ele vai buscar as informações lá dentro do portal, tá? Então, conforme você escolhe aqui, né, cada caso é um caso, você vai ter aqui a informação de que maneira que o aplicativo vai fazer o download aqui das notas fiscais, tá? Nessa outra área aqui eu tenho uma opção de selecionar em qual diretório eu quero fazer o download dos XMLs, tá? Então eu posso clicar aqui, né, e selecionar o local que eu vou fazer a baixa, tá? E toda vez que o sistema realizar o download dos XMLs, ele vai armazenar os arquivos, tanto do XML quanto do PDF, aqui dentro dessa pasta, tá? E aí aqui, ó, nessa parte de baixo, tá, pessoal, eu tenho como organizar as pastas, né? Então, eu tenho a possibilidade de fazer uma organização das pastas, tá? Onde eu posso deixar um padrão aqui, né? Que ele vai salvar sempre assim, o nome da pasta como o nome da empresa, o CNPJ. Aí, dentro dessa pasta, ele vai colocar uma pasta do ano. E aí, vai colocar uma pasta do mês, vai colocar uma pasta do tipo, né? Nota de entrada, nota de saída. E o status da nota, se é uma nota ativa, nota cancelada e assim por diante. Ah, Maico, mas eu não quero ter a organização dessa forma, eu quero fazer do meu jeito. Então, como que você faz? Você vai marcar aqui, né, para personalizar a estrutura e você vai dizer aqui dentro, né? Então, você vai, digamos aqui, eu não quero ter o status e eu não quero que apareça o CNPJ no nome aqui da pasta. Então, eu seleciono essa informação e ele vai ficar assim. Ah, Maico, não, eu quero ter só o ano. Então, eu posso vir aqui, eu posso apagar o mês e ele vai armazenar tudo dentro dessa pastinha de ano, tá? Ah, não, Maico, eu quero o nome e eu quero o CNPJ. Então, eu posso clicar aqui, ó, ele traz o CNPJ, aí eu acrescento uma barra aqui, né, para ele entender que é uma pasta dentro da outra, tá? Então, feita essa adaptação aqui, você confirma o cadastro do cliente, tá? Ele já vai aparecer aqui o cadastro certinho, tá? Eu não gravei essa empresa aqui porque eu já tenho ela cadastrada aqui, né? E se eu precisar editar ou fazer qualquer mudança no cadastro da empresa, eu posso vir aqui, ó, e posso editar ele a qualquer momento, tá?
Bem, então, feito isso, né, depois de cadastrada a empresa, o processo é bem simples. Eu posso selecionar uma ou várias empresas, né, e ele vai habilitar aqui para mim, ó, o botão para baixar as notas fiscais, tá? Quando eu clicar nesse botão aqui, ele vai me mostrar aqui quantos clientes eu tenho selecionado para fazer o download das notas, tá? E ele vai permitir que eu faça o download das notas de entrada né, emitidas e recebidas ao mesmo tempo, somente as emitidas ou somente as recebidas, tá? E aqui onde eu personalizo, né, o período que eu quero fazer o download, eu posso mudar essa data aqui, né, 1/3/2026 até 31/3/2026 aqui, por exemplo, tá? E posso iniciar a execução do download, tá? Então, feito isso, pessoal, o que vai acontecer? Ó? Ele vai iniciar o download das notas fiscais, tá? Lembra que eu comentei com vocês aqui, ó, sobre a questão da instalação do certificado digital? Então, aqui, ó, aconteceu exatamente o erro que eu previa, né? Que era o fato do certificado não estar instalado aqui com a regra de marcar ele, né, como possibilidade de exportação. Então, quer ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou reinstalar esse certificado digital aqui, então só me acompanhem aqui já, né? Que aí vocês vão poder ver também na prática aqui como que eu faço essa correção, tá? Ó, então aqui eu estou instalando novamente o certificado digital, tá? Peço para avançar aqui, ele vai pedir a senha, e é essa opção aqui que tem que estar marcada, tá, pessoal? Ó, marcar essa chave como exportável, tá? Então, deixa eu pegar a senha desse certificado aqui. Ó, então, eu refiz a instalação desse certificado, vou selecionar ele aqui de volta, tá? Então, peguei ele aqui, vou salvar ele aqui embaixo, e aí agora eu posso reiniciar o processo de baixa das notas, tá? Ó, então, o que ele vai fazer agora? Ele vai começar a ler aqui os lotes, tá? Lendo o lote ADN, né? Então, o que significa isso, tá, pessoal? Quando eu faço o primeiro processo de download dos XMLs através do certificado digital, tá? O sistema ele vai fazer uma leitura de reconhecimento através desse número NSU, tá? O NSU é um número, como se fosse um protocolo que a gente tem, né, dentro da Receita Federal, que ela organiza os XMLs em lote, tá? Então, quando eu faço esse pedido nesse formato, né, através do certificado digital, o que ele vai fazer? Ele vai mapear todos os NSUs de todos os XMLs, tá? Que a Receita tem dentro do servidor dela, e depois ela vai fazer daí esse armazenamento para mim somente daquele período que eu marquei ali, né, como possibilidade de importação. Então, aqui ele já fez, ó, concluiu o processo, né? Posso vir aqui na auditoria, ó, e eu consigo ver aqui, né, que ele achou, né, ele encontrou aqui 1.347 notas fiscais para esse CNPJ sem nenhuma falha, tá? Como que eu faço, né? Ah, Michael, eu tenho aqui o cliente que ele é sem certificado digital, mas é pelo usuário e senha da Receita. Então, como que ele vai fazer? Ó, esse aqui é um caso, tá? Então, eu vou clicar aqui em baixar as notas fiscais, vou pedir para iniciar. O que ele vai fazer? Ó, ele abre o portal da Receita. Depois que ele abriu, ele preenche sozinho. Ó, eu não estou fazendo nada, tô com as minhas duas mãos aqui, né? Ó, ele está preenchendo sozinho e ele vai fazer daí a busca, né, dos XMLs a partir da data que está pré-estabelecida ali, vai fazer o download tanto do XML quanto do arquivo PDF dessas notas fiscais, tá? E aí ele vai armazenar essas notas lá dentro do diretório que eu escolhi, né? Então, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Cadê aqui? Então, eu tenho aqui, né, ó, ele já salvou aqui dentro da pasta, né, Machado e Pierre, e desse outro cliente aqui também. Então, 2026, mês 4, serviços prestados e tomados. Ó. Então, ele vai trazer aqui as notas, né, para mim, XML e o arquivo PDF, tá? Então, esse é o processo que a gente faz, né, hoje para poder fazer o fluxo todo ali de download das notas, tá? Ah, mas eu gostaria de fazer com eu fazendo o login dentro do sistema. Não tem problema. Eu vou tirar aqui dentro desse cliente, não vou colocar aqui nenhuma senha, né? E aí, quando eu marco ele aqui para baixar as notas, ó, o que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui para mim para eu fazer o login e senha, tá? Aí eu posso fazer o login aqui pelo usuário e senha, posso fazer o login pelo certificado digital, posso fazer o login pela conta GovBR, tá? Então, daí eu posso vir aqui, escolher, né? Pego o cliente aqui, opa.
tá? Ó, aí fiz aqui, ele já começa a fazer sozinho o processo. Então, ele já começou aqui a executar a baixa das notas fiscais para mim dentro do portal nacional, tá? Deixa eu parar esse processo aqui, tá? Bom, então, o fluxo de download do XML e da baixa das notas fiscais, ele vai seguir esse processo aqui, tá? E aí depois, pessoal, aqui ó, no menu lateral, eu consigo também acompanhar aqui os relatórios das notas, tá? E aí eu posso escolher o cliente aqui que eu já fiz o download das notas fiscais, ele vai listar para mim aqui agora a quantidade de notas fiscais que eu tenho, o valor total, né? Eu posso fazer um filtro aqui somente por notas prestadas, somente por notas tomadas. Aqui eu tenho, né, o marcador se a nota está cancelada ou não, tá? Posso fazer uma pesquisa por período, né? Então vamos colocar aqui de 25/3/2026 aqui até dia 31/3/2026, ó. Ele já vai fazer um filtro, ele já vai trazer para mim só as notas fiscais, né, tomadas desse filtro aqui, tá? Se eu quiser, eu posso exportar ele no Excel, tá? Então eu posso clicar aqui, ó, e gero o arquivo em Excel, ele já vai gerar essa informação aqui para mim, tá? E aí eu consigo fazer a abertura desse arquivo em Excel aqui que eu salvei, tá? Ele já está aqui, né? Ele está dentro da pasta de downloads. Espera aí, então, downloads, ó. Eu já abro aqui o arquivo em Excel, ele já vai estar mostrando para mim as notas fiscais, tá? Ó, então já aparece aqui, né, a data de emissão, o número, o serviço tomado, né, o cliente, assim por diante. Daí o número da chave, tá bom? Deixa eu fechar aqui também. Se eu der 2 cliques aqui na nota fiscal, tá, pessoal? Ele abre como se fosse um resumo da nota fiscal, tá? Então aqui também tem a chave de acesso, que eu posso copiar ela aqui para fazer a consulta dela lá dentro do Portal Nacional, tá? Isso também para facilitar aqui a consulta da nota, tá? E, por fim, né, e não menos importante, a parte de configurações dentro do sistema, tá? Então, quando você adquirir o programa, você vai preencher aqui, ó, nos detalhes, né, do software o e-mail de compra que você usou para fazer a compra lá na Hotmart da licença, tá? Colocou o e-mail aqui, clicou em validar a licença, o sistema ele já vai fazer a ativação e ele já vai aparecer validado aqui para vocês também, tá? E um outro processo, né, facilitador aqui do fluxo também é a atualização do programa. Então, se você clicar aqui, ó, em verificar a atualização agora, o sistema ele vai fazer isso de forma automática. Então, ele mostra que tem uma nova versão. Você pode clicar aqui no botão baixar, ó, ele vai fazer a baixa, né, da versão nova e você pode reiniciar e fazer a nova instalação. Ele já vai atualizar o sistema aqui para você, tá? E também aqui, né, caso você tenha alguma dúvida ou precise de alguma informação adicional do sistema, você pode clicar aqui para falar comigo, né, através do suporte. Então, você pode colocar o seu nome, telefone e descrever o problema, que aí eu faço, né, uma verificação junto com vocês ali para poder entender o que é o problema, mandar sugestões, né, e tudo mais, para a gente poder ir atualizando o sistema e melhorando ele cada vez mais, tá? Então agora, como essa atualização ficou mais simples de ser feita aqui, a gente ganha muito em agilidade e em performance para liberar novas versões aqui e vocês não ficarem, né, perdidos sem saber, né? Ah, saiu versão nova, não saiu e tal. Então tudo isso vai estar disponível por aqui, tá? Bom, então é isso, pessoal. Essa é a nova versão do baixador das notas fiscais de prestação de serviço, tá? Tem muita coisa ainda que a gente pode melhorar, que pode incluir, né? Pode acrescentar. Isso tudo eu vou fazendo conforme, né, vocês tenham sugestões, tenham ideias, né? Não deixe de entrar dentro do nosso grupo no WhatsApp para poder compartilhar ali informações, né? Para a gente ter várias trocas ali. Muita coisa dessa versão nova eu construí baseado nas solicitações, nas informações que vocês compartilharam ali dentro do grupo do WhatsApp, tá? Então é importante que vocês participem do grupo ali, compartilhem comigo informações, né? Nem sempre eu consigo responder na hora ali todo mundo, mas tem uma galera lá que é muito legal, assim, que já está testando. Então, essa versão aqui, ela passou por um período beta também, então teve algumas pessoas que fizeram testes primeiro, né? E se você já comprou a versão anterior, lá, a versão 1 do NFSE Downloader ainda, né? Não era nem o baixador aqui, você pode entrar dentro da Hotmart lá na área de membro também e fazer a baixa lá dessa versão sem custo algum, tá? E só para finalizar, tá, pessoal? Por que né, eu disponibilizei essa ferramenta aqui instalada no computador e não disponibilizando ela na nuvem, né? De repente, com uma licença, um SaaS, né, para cobrança mensal e tudo mais.
Eu entendo, tá? Quem tem essas ferramentas, quem tem esses processos dessa forma, mas o meu objetivo aqui é ajudar vocês de uma forma mais simples, né? O custo da ferramenta não é um custo, né, gigante aí, né? Uma pizza aí, né, que se deixar de comer no final de semana, você vai ter a ferramenta aí. O que você vai ganhar de agilidade no processo de baixa dos XMLs, das notas fiscais, ele vai ajudar muito aí no teu processo, né? Então, a intenção aqui, né, é que vocês possam ter uma ferramenta simples, rápida e que vocês detenham também aí todo o poder ali, né, de não precisar compartilhar certificado digital, não tem risco de segurança desse certificado vazar, perder senha e tudo mais, porque está tudo instalado no computador de vocês, tá? Então eu não tenho acesso a nada que vocês tenham dentro do computador aí, a única coisa que eu vou ter é só, né, a questão aqui de comunicação com a internet, é quando vocês fazem a ativação do sistema ou atualização, porque daí ele conecta lá no servidor, né, do GitHub, inclusive, né, não é nem um servidor próprio meu, para poder fazer ali o download do release da versão e instalar aí tudo certinho para vocês, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí dessa nova versão, comecem a usar, comecem a testar, validem aí, né, quem tiver dúvida, manda lá mensagem no grupo do WhatsApp, tá? E eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos, tá bom? Forte abraço, até a próxima, tchau!